Meu nome é Helena Martins, tenho 72 anos e morei praticamente a vida inteira em Florianópolis, Santa Catarina. Vi meus filhos crescerem correndo descalços pelo quintal, subindo em árvores e mergulhando no mar como se o mundo fosse eterno e seguro. Trabalhei como costureira por mais de 40 anos e mesmo depois que me aposentei, continuei ajudando minha família da melhor forma possível, cuidando dos netos, fazendo almoço nos fins de semana, ajudando com as contas quando precisavam. Minha vida nunca foi de luxo, mas foi cheia de amor, ou pelo menos era o que eu acreditava. Sempre me orgulhei de criar meus filhos para serem gratos, gentis e unidos. Mas, conforme os anos passaram, percebi que o mundo mudou, e eles também. A minha filha mais nova, Carla, sempre foi vaidosa, cheia de planos e desejos. Casou-se cedo com um homem de posses e desde então passou a frequentar lugares caros, a postar fotos em restaurantes de luxo e viagens. Eu não me importava, cada um vive como quer. Mas nos últimos anos, comecei a sentir um afastamento, como se minha presença fosse incômoda para ela. Tudo começou numa manhã de sexta-feira. Ela chegou à minha casa com um sorriso apressado e disse: "Mãe, tenho uma surpresa para a senhora. Vou levar a senhora para um lugar ótimo, onde vai poder descansar, ter cuidados especiais. Vai adorar." O coração apertou. Não sei explicar, mas senti que havia algo errado. Ainda assim, confiei. Arrumei minha mala pensando que talvez ela estivesse me levando para um spa ou hotel de repouso por alguns dias. Mas quando o carro estacionou diante de um prédio antigo, com muros altos e portão pesado, percebi a verdade. Era um asilo. "Mas, Carla, isso é um lar de idosos?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Mãe, não fala assim. É só por uns dias. Eu vou viajar com o Ricardo e a mãe dele para Balneário Camboriú. A senhora vai gostar daqui, eu prometo." O meu mundo desabou. A sensação de abandono foi como uma maré fria tomando conta do meu peito. Eu, que passei a vida cuidando dela, estava sendo deixada para trás como se fosse um fardo. Os dias no asilo eram silenciosos e longos. As paredes descascadas guardavam histórias de outros que, assim como eu, foram deixados ali por famílias ocupadas demais para cuidar deles. Algumas senhoras choravam à noite, outras olhavam fixamente pela janela esperando alguém que talvez nunca voltasse. Eu tentava ser forte, conversava com Dona Elza, uma viúva de 80 anos, que me dizia sempre: "Helena, filha, quando a gente envelhece, aprende quem realmente nos ama." Mas à medida que as horas passavam, algo crescia dentro de mim. Não era raiva apenas, era a necessidade de me fazer ouvir, de mostrar que eu não seria esquecida. No terceiro dia, descobri através da cuidadora que minha filha e a sogra estavam postando fotos na praia rindo e brindando com taças de vinho, enquanto eu ficava ali. Foi então que tomei minha decisão. Peguei o telefone da recepção e dispei um número que Carla jamais imaginaria. Aquela ligação mudaria tudo. A ligação que fiz não foi para minha filha, nem para nenhum parente próximo. Disquei para Eduardo Figueiredo, um amigo de longa data que trabalhou comigo quando eu ainda costurava vestidos de noiva. Eduardo tinha se aposentado há alguns anos, mas sempre manteve uma rede de contatos poderosa, inclusive com advogados e jornalistas locais. "Helena?" Ele atendeu surpreso. "Quanto tempo?" "Edu, preciso de ajuda. Fui deixada num asilo pela minha filha. Ela tá em Balneário Camboriú com a sogra e eu não quero ficar aqui. Não assim, sem escolha." Houve um silêncio pesado do outro lado da linha, seguido de um suspiro. "Diga o endereço. Vou te tirar daí. Mas você quer apenas sair ou quer que isso não se repita?" A pergunta dele mexeu comigo. Eu queria mais do que ir embora. Queria que Carla entendesse que eu não era descartável. Enquanto esperava, comecei a conversar mais com as outras moradoras. Conheci Dona Rosa, uma ex-professora de história, que me contou que a filha não a visitava há 2 anos. E havia também seu Álvaro, um homem calado, mas de olhar afiado, que me disse que estava ali porque o filho achou que ele atrapalhava. Cada história era um espelho de abandono, e isso só aumentava a minha determinação. Na tarde seguinte, Eduardo chegou com um advogado, Dr. Marcelo, que já trazia uma estratégia. Ele me explicou que, legalmente, ninguém poderia me manter num asilo sem o meu consentimento, ainda mais se eu tivesse plena capacidade mental.
Mas, Helena, se me permitir, podemos tornar isso público. É uma decisão sua, disse ele. Foi nesse momento que uma ideia começou a crescer. Não seria apenas sobre sair dali, seria sobre mostrar a todos o que estava acontecendo. No quarto dia, pedi à cuidadora que me emprestasse o celular para ligar para um parente. Em vez disso, entrei nas redes sociais e vi a última postagem de Carla. Ela e a sogra brindando à beira-mar com a legenda: "Momentos que valem a pena". Aquilo me cortou, mas também me deu combustível. Com a ajuda de Eduardo, gravamos um vídeo curto dentro do asilo. Eu falava calmamente, mostrando o lugar e contando que minha filha me havia deixado ali para viajar com a sogra. Não usei palavras de ódio, apenas fatos e um sorriso triste que, confesso, saiu naturalmente. "Isso vai rodar, Helena", disse Eduardo, enviando o vídeo para um jornalista que devia um favor a ele. No dia seguinte, minha história estava num site local. E como acontece hoje em dia, rapidamente se espalhou pelas redes. Pessoas começaram a comentar, indignadas. Como alguém pode fazer isso com a própria mãe? Que tristeza! Espero que essa senhora encontre conforto. Filhos assim merecem aprender uma lição. Foi então que começaram as ligações de Carla. No começo, ela deixava recados furiosos na recepção. "Mãe, o que você fez? Tá me expondo! Tira isso da internet!" Eu apenas pedia para dizerem que estava ocupada. Mas não foi só isso que mexeu com ela. Segundo o doutor Marcelo, algumas marcas com as quais o marido de Carla tinha contratos comerciais começaram a pressionar, pois não queriam seus nomes associados a uma polêmica dessas. No sexto dia, ela apareceu no asilo, furiosa, mas também visivelmente nervosa. Vestia um vestido caro, o cabelo ainda com cheiro de água do mar. "Você está destruindo minha vida, mãe", disse, quase sussurrando para não chamar atenção. "Não, Carla", respondi com calma. "Estou mostrando que a minha vida também importa." O que ela não sabia era que Eduardo, sentado no banco do jardim, estava gravando a conversa inteira. O momento decisivo chegou mais rápido do que eu imaginava. No dia seguinte à visita de Carla, acordei cedo com o barulho incomum de carros estacionando em frente ao asilo. Quando olhei pela janela, vi 2 vans de reportagem, câmeras e microfones sendo preparados. Meu coração acelerou. Eduardo, sempre um passo à frente, tinha avisado a imprensa local sobre minha situação e marcado para que viessem pessoalmente me entrevistar. Mas o que eu não sabia era que ele também tinha enviado a gravação da conversa com Carla, feita no dia anterior. Quando os jornalistas entraram, notei que o clima na recepção mudou. Funcionários cochichavam, alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade. Me colocaram sentada no jardim e as perguntas começaram. "Dona Helena, como foi parar aqui? Sua filha sabia que a senhora não queria vir? O que a senhora sente por ter sido deixada no asilo enquanto sua filha estava viajando?" Respirei fundo. Não queria fazer um espetáculo. Eu só queria a verdade. Então contei exatamente como aconteceu, sem elevar a voz, mas sem suavizar os fatos. A cada resposta, eu sentia o peso de anos de silêncio e resignação sendo retirado dos meus ombros. A entrevista foi transmitida no telejornal do mesmo dia, e foi ali que tudo virou. Entre imagens minhas, do asilo e do vídeo gravado por Eduardo, apareceu também a gravação oculta. Carla dizendo que eu estava destruindo a vida dela e eu respondendo que a minha vida também importa. A repercussão foi imediata. Pessoas que me conheciam há décadas começaram a ligar para mim oferecendo apoio. Antigos vizinhos, amigas de juventude, até clientes que eu não via há anos enviaram mensagens de indignação. Nas redes sociais, a história se espalhou com ainda mais força, sendo compartilhada por páginas de defesa dos idosos e de direitos humanos. Mas junto com o apoio, veio o contra-ataque. Carla me mandou um áudio chorando. "Mãe, estão me atacando. Meu marido está furioso. E a mãe dele? A senhora não sabe o que ela está dizendo de mim." "Não é sobre o que ela diz, Carla. É sobre o que você fez." Respondi com a voz embargada, mas firme. Foi nesse momento que percebi algo importante. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava no controle da minha vida. Não dependia mais da aceitação dela para me sentir valorizada. E isso, era libertador. Porém, esse novo poder também trouxe um desafio inesperado. Uma das advogadas de um grupo de apoio a idosos me procurou e disse: "Dona Helena,
O seu caso é grave, mas não é isolado. Se a senhora quiser, podemos usar sua história para abrir uma investigação sobre abandono de idosos na região, mas isso significa que sua filha será oficialmente investigada. É uma escolha difícil. Aquilo me atingiu como um golpe no peito. Eu queria justiça, sim, mas também sabia que uma investigação poderia destruir de vez o pouco de relacionamento que restava entre nós. Era um dilema moral que eu nunca pensei em enfrentar. Naquela noite, deitada na cama estreita do asilo, não consegui dormir. O som distante de passos nos corredores parecia ecoar minhas dúvidas. De um lado, havia a chance de lutar por outros idosos que passaram ou passariam pela mesma situação. Do outro, havia a dor de talvez fechar para sempre a porta com minha filha. Mas no fundo, eu já sabia que minha escolha teria que ser feita em breve e que qualquer que fosse, mudaria tudo para sempre. A madrugada foi longa. Entre cochilos leves e pensamentos pesados, percebi que minha vida tinha chegado a um ponto de virada irreversível. Não era mais apenas sobre mim e Carla. Era sobre todas aquelas pessoas esquecidas atrás de muros altos e portões trancados. Quando o sol nasceu, levantei-me decidida. Chamei Eduardo e o Dr. Marcelo para uma conversa no jardim. Eu quero ir até o fim. Não é só por mim, é por todos os que não têm voz. Mas quero fazer isso de um jeito que não seja só destruição. Não quero vingança, quero mudança. Eles me olharam com orgulho. Marcelo já começou a preparar os documentos para a denúncia, mas também elaborou uma proposta: criar um programa comunitário de visitas e apoio a idosos. Assim, minha história poderia se transformar numa campanha positiva. Foi nessa semana que eu comecei a visitar cada um dos moradores do asilo. Ouvi histórias de abandono, mas também de resistência. Dona Rosa, a ex-professora, me disse: Helena, saber que você está lutando me dá esperança. Faz a gente sentir que ainda importa. Essas palavras me deram forças. Mesmo quando vieram as críticas, porque, claro, houve que me acusasse de lavar roupa suja em público ou de envergonhar a própria família, eu mantive a cabeça erguida. Um momento marcante aconteceu quando Carla me ligou de novo, dessa vez sem gritos. Mãe, eu não sei como reparar o que fiz. Começa reconhecendo o erro. Não comigo, mas com você mesma. Houve silêncio. Não era uma reconciliação, mas era um começo. Enquanto o processo seguia, a imprensa continuou acompanhando. Participei de uma audiência pública na Câmara Municipal sobre abandono de idosos e meu discurso foi transmitido pela TV local. Falei sobre dignidade, sobre respeito e sobre como envelhecer não deveria ser sinônimo de solidão ou descaso. Cada palavra que eu dizia era também um tijolo retirado das paredes invisíveis que haviam me aprisionado por anos. Percebi que eu não era mais aquela mulher que aceitava calada as decisões dos outros. Eu tinha redescoberto minha voz. No asilo, comecei a ensinar costura para algumas internas. Criamos pequenas peças e vendemos em feiras de bairro. O dinheiro arrecadado ajudava a comprar itens que não faziam parte do orçamento do local, mas também dava algo mais valioso: propósito. Numa dessas tardes de costura, percebi algo que me fez sorrir. Eu não estava apenas sobrevivendo àquele abandono, eu estava florescendo, mesmo no terreno mais árido. E de alguma forma, minha luta pessoal estava se tornando semente para mudanças maiores. Eu ainda não sabia qual seria o próximo passo com Carla, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais permitiria que alguém decidisse onde ou como eu deveria viver sem me ouvir. Agora, a decisão final sobre meu futuro e o desfecho com minha filha estavam próximos. E pela primeira vez, eu estava pronta para escolher por mim mesma. O dia da audiência final chegou. O pequeno auditório do fórum estava lotado. Repórteres, curiosos, representantes de ONGs e alguns idosos do próprio asilo que haviam sido liberados para assistir. Eu estava sentada na primeira fila, com Eduardo ao meu lado e o Dr. Marcelo organizando os papéis sobre a mesa. Carla chegou alguns minutos depois, acompanhada do marido e da sogra. Estava pálida, sem a maquiagem impecável de sempre, e evitou cruzar o olhar comigo. Mesmo assim, percebi que suas mãos tremiam. Quando o juiz entrou, todos se levantaram.
O ambiente estava pesado, mas ao mesmo tempo carregado de expectativa. Eu sabia que, de uma forma ou de outra, aquele dia marcaria o fim de um ciclo. O advogado de defesa de Carla começou falando, tentando suavizar os fatos. Meritíssimo, minha cliente jamais teve a intenção de abandonar a mãe. Foi uma decisão precipitada, motivada por questões logísticas. Mas então, Dr. Marcelo se levantou e projetou na tela a gravação feita no jardim do asilo. A voz de Carla ecoou pela sala. Você está destruindo minha vida, mãe. E a minha resposta veio logo depois. A minha vida também importa. Um murmúrio percorreu o público. Carla abaixou a cabeça. Eu respirei fundo, sentindo o peso de cada olhar naquela sala. Quando chegou a minha vez de falar, levantei-me devagar, caminhei até o microfone e olhei para o juiz. Excelência, não estou aqui para punir minha filha. Eu estou aqui para garantir que o que aconteceu comigo não se repita com outros. Não se trata apenas de amor ou desamor familiar. É sobre dignidade. Enquanto eu falava, vi lágrimas surgirem nos olhos de alguns presentes. Até Carla, discretamente, enxugou o rosto. O juiz, após ouvir todos os depoimentos, anunciou que determinaria um termo de responsabilidade para Carla, garantindo que ela não poderia tomar nenhuma decisão futura sobre minha moradia sem meu consentimento por escrito. E, além disso, recomendou que o Ministério Público abrisse uma investigação sobre práticas de abandono de idosos no município. Mas antes de encerrar, algo inesperado aconteceu. Carla se levantou, pediu ao juiz para falar e, com a voz trêmula, disse: Mãe, eu não tenho desculpas. Eu errei. Achei que estava cuidando da minha vida, mas esqueci que a senhora também tem a sua. Eu não sei se posso consertar, mas quero tentar. As palavras dela ecoaram dentro de mim. Por um instante, vi não a mulher adulta, cheia de vaidade, mas a menina que um dia segurou minha mão com medo de atravessar a rua. Não respondi de imediato. Apenas assenti, deixando claro que o caminho para reconstruir algo estaria aberto, mas seria lento. Quando saímos do fórum, o sol da tarde me envolveu como um abraço quente. Eu sabia que a minha luta tinha valido a pena, não apenas por mim, mas por todos que ganharam voz através dessa história. E no fundo, percebi que o maior desfecho satisfatório não era ver minha filha punida, mas ver que, talvez, ela tivesse finalmente disposta a mudar. Nos dias que se seguiram à audiência, a vida parecia diferente, não porque tudo tivesse magicamente melhorado, mas porque eu havia recuperado algo essencial: o controle sobre a minha própria história. Voltei para minha casa em Florianópolis, aquela mesma casinha de muros baixos e janelas floridas que um dia abrigou risadas de criança e cheiros de café fresco pela manhã. O asilo ficou para trás, mas as pessoas que conheci lá, não. Continuei visitando Dona Rosa e seu Álvaro todas as semanas, levando bolo de fubá, tecidos coloridos e, principalmente, companhia. Com a ajuda de Eduardo e do Dr. Marcelo, conseguimos formalizar o projeto de voluntariado para visitar idosos em instituições da cidade. Rapidamente, a iniciativa cresceu. Escolas passaram a enviar alunos, grupos de costura se ofereceram para dar oficinas e até comerciantes locais doaram alimentos e roupas. A repercussão da minha história continuou. Fui convidada a participar de um programa de rádio para falar sobre o projeto e percebi que, cada vez que contava o que aconteceu, a dor diminuía um pouco mais. Transformar mágoa em ação foi, sem dúvida, a minha maior vitória. Quanto a Carla, nossa relação não se reconstruiu da noite para o dia. Nos primeiros meses, nossas conversas eram curtas e cautelosas. Ela me visitava com frequência, mas ainda havia silêncios pesados entre nós. Um dia, porém, ela chegou com um envelope nas mãos. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Mãe, passei semanas tentando entender por que fiz o que fiz. A verdade é que sempre temi envelhecer e inconscientemente tratei a senhora como se fosse um reflexo desse medo. Eu estava errada. Quero aprender a ser melhor e espero que um dia a senhora me perdoe completamente. Ler aquelas palavras foi como abrir uma janela para um ar mais leve.
Não apaguei o passado, mas aceitei que, às vezes, o perdão não é um ato único, é um processo. A sogra de Carla, que também esteve naquela viagem, nunca mais tocou no assunto. Ouvi dizer que ela passou a evitar situações que pudessem expô-la a críticas, talvez temendo que algo semelhante acontecesse com ela. Com o tempo, percebi que a ligação que fiz naquele dia no asilo não mudou apenas meu destino, mas também o de muitas outras pessoas. Recebi cartas de idosos que, inspirados pela minha história, tiveram coragem de falar sobre seus próprios abandonos. Alguns filhos pediram desculpas aos pais. Não todos, mas cada mudança, por menor que fosse, já valia a pena. Hoje, quando caminho pela orla e sinto o cheiro de maresia, lembro de Balneário Camboriú, não com mágoa, mas com a certeza de que aquele episódio foi o gatilho para minha libertação. Descobri que ser deixada de lado não define quem sou. O que me define é o que faço com isso. E, se há algo que aprendi, é que nunca é tarde para reescrever a própria história. Porque no fim, aquela viagem dela terminou, mas a minha jornada, essa sim, estava apenas começando. 2 anos se passaram desde aquele dia no asilo, e hoje minha vida é quase irreconhecível. Não pela ausência de problemas, mas pela forma como escolho lidar com eles. O projeto de voluntariado, que nasceu de uma dor pessoal, se transformou numa ONG registrada, chamada Vidas que Importam, com mais de 100 voluntários ativos. Visitamos lares de idosos em toda a região, oferecemos oficinas, rodas de conversa, atendimento médico e, o mais importante, escuta. Descobrimos que, muitas vezes, o maior presente que se pode dar a alguém é o tempo. Minha casa, que antes parecia grande demais para mim, virou ponto de encontro dos voluntários. Aos sábados, a sala se enche de vozes, risadas e o aroma de bolo recém-saído do forno. Dona Rosa, mesmo morando no asilo, continua participando como professora de história para os jovens voluntários. Seu Álvaro se tornou uma espécie de avô adotivo do grupo, sempre com histórias engraçadas sobre o passado. Quanto a Carla, nossa relação seguiu um caminho lento, mas sólido. No início, as visitas dela eram formais, cheias de cuidado, mas distantes. Aos poucos, o gelo se quebrou. No Natal passado, ela apareceu com um presente feito por ela mesma, um vestido que costurou com minhas antigas ferramentas de trabalho. "Não é perfeito, mãe", disse ela, quase pedindo desculpas. "Está perfeito, Carla." E foi, porque não se tratava de tecido, mas de intenção. Hoje, ela participa do projeto como voluntária eventual. Ainda é vaidosa, ainda tem seu mundo particular, mas aprendeu a olhar além dele. E mesmo que não voltemos a ter a relação de antes, temos algo novo: respeito. A sogra dela, com quem nunca tive contato próximo, me procurou há alguns meses para se desculpar. Foi um encontro breve, mas sincero. Ela me disse que minha história a fez refletir sobre como tratava a própria mãe e que isso mudou sua postura. Olhando para trás, percebo que o que aconteceu não foi apenas um momento doloroso, foi um divisor de águas. Eu poderia ter me fechado, cultivado rancor e me deixado definhar, mas escolhi outro caminho. Transformei mágoa em movimento, solidão em comunidade, silêncio em voz. A maior lição? A idade não tira nossa capacidade de recomeçar. Pelo contrário, ela nos dá mais clareza sobre o que realmente importa. E o que importa, no fim, é viver de forma que nossa história inspire, não que seja apagada. Às vezes, caminho pela orla de Florianópolis e vejo famílias rindo juntas. Não sinto inveja, sinto esperança. Porque sei que em algum lugar existe uma filha que decidiu visitar a mãe, um neto que resolveu ouvir as histórias do avô, um vizinho que bate a porta só para saber se está tudo bem. E quando alguém me pergunta se me arrependo de ter feito aquela ligação, eu sorrio e respondo: não, aquela ligação não foi apenas para pedir ajuda, foi para me lembrar de quem eu sou. E enquanto o sol se põe tingindo o mar de dourado, penso que talvez seja esse o maior presente que a vida me deu, a chance de provar para mim mesma que nunca é tarde para começar de novo.